irmãos, muitos cristãos compreendem quem é Deus Pai, quem é Jesus Cristo e a sua obra. Mas quando falamos sobre o Espírito Santo, então é que surgem muitas confusões. Porque para muitas pessoas, o Espírito Santo não é um Deus pessoal. Ele é apenas uma força, outros apenas o reduzem a sentimentos, sensações ou experiências. E ainda outros ignoram completamente seu caráter pessoal, sua obra e até mesmo a sua divindade. A Bíblia, porém, apresenta o Espírito Santo como um Deus pessoal, eterno, santo e ativo na história da salvação e na vida real do cristão e da igreja. Esse estudo que vamos apresentar hoje vai lhe dar base bíblica, teológica e pastoral para ter segurança da doutrina e da profundidade espiritual nesse assunto que é tão importante para a nossa vida cristã. A pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes, seja bem-vindo ao meu canal. Este é um espaço onde nós fazemos estudos bíblicos e teológicos para a Escola Bíblica Dominical, comentando as lições de cada semana. Se este conteúdo já está te ajudando, peço que se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com outras pessoas para que mais irmãos tenham acesso a esse nosso conteúdo de exposição da Palavra de Deus. Através desse QR Code, você também pode acessar um material extra que eu preparei para auxiliar na apresentação da sua aula e também nos seus estudos pessoais. Vamos então ao assunto de hoje, a lição de número 8 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema o Deus Espírito Santo, dia 22 de fevereiro de 2026. Antes de entrarmos propriamente na lição de número 8, quero abrir aqui um parêntese para tratar com você sobre um assunto teológico muito importante, que é o conceito da pericorese. Na teologia cristã, pericorese significa a união mútua e a habitação das três pessoas da Trindade. O Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e o Espírito Santo habita no Pai e também habita no Filho, ou seja, há uma perfeita comunhão entre as três pessoas da Trindade. Isso significa que Deus não é dividido em partes. Não existe um Deus separado em pedaços. A pericorese é a garantia de que quando o Espírito Santo habita em você, você tem a presença do Deus Trino completamente na sua vida. Onde está o Espírito, ali está o Pai. Aonde está o Pai, ali está o Filho e o Espírito, assim por diante. Portanto, receber o Espírito Santo é receber o próprio Deus em comunhão plena, em relação viva com a Trindade. Este conceito sobre a pericorese é muito importante porque hoje estaremos iniciando o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Vamos então ao nosso texto áureo que diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, versículo 16. Verdade prática: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como consolador, ensinador e santificador da igreja. Introdutoriamente, quero afirmar a você que o Espírito Santo não é uma mera força ou influência espiritual, nem uma energia mística de algum tipo. Ele é pessoa divina, integrante da Santíssima Trindade, com atributos pessoais, de intelecto, vontade e emoções. Stanley Orton vai nos afirmar que o Espírito Santo é plenamente Deus, coigual ao Pai e ao Filho, possuindo os mesmos atributos e dignidades divinas. Gordon Fee vai ressaltar que a experiência cristã no Novo Testamento é fundamentada especialmente na vida no Espírito, onde a presença de Deus se manifesta no povo redimido. Portanto, estudar sobre o Espírito Santo é estudar a própria essência de Deus atuando na vida da igreja e do cristão. Vamos então ao nosso primeiro tópico da lição, a pessoa do Espírito Santo. O que significa pessoa? Bom, na Bíblia e teologicamente, pessoa não significa um corpo físico ou aparência humana.
pessoa, teologicamente falando, é um ser que possui três características: intelecto, vontade e emoção. De uma forma simples, um computador tem poder, capacidade, mas não é uma pessoa. O vento tem força, mas isso não faz dele uma pessoa. Um animal pode ter instintos, mas não tem consciência moral e espiritual como ser humano. Portanto, não é uma pessoa. Uma pessoa é alguém que pensa, sente e decide. Por que chamamos então o Espírito Santo de pessoa? Porque a Bíblia nos revela que ele não é uma energia, uma influência ou um poder impessoal, mas um ser consciente, relacional, ativo na história da salvação. São características que evidenciam a sua pessoalidade. Ele fala com pessoas, ele se entristece, ele ensina, ele guia e ele também toma decisões. A Bíblia atribui ao Espírito Santo os três elementos essenciais da personalidade. Vamos ver. Primeiramente, intelecto, ou seja, ele pensa e convence. O Espírito Santo possui mente, conhecimento e entendimento. Veja uma base bíblica para isso. 1 Coríntios 2, 10 e 11. O Espírito esquadrinha todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quem dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, o Espírito Santo conhece e sonda. Ele perscruta os pensamentos do coração de Deus e ministra e revela isso ao nosso coração. Obviamente, isso seria impossível se ele fosse apenas uma força impessoal. Observe a ação pessoal do Espírito Santo neste texto bíblico de João, capítulo 14, versículo 26. O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Segundo, o Espírito Santo demonstra também emoção, ou seja, ele sente. Veja que a Bíblia nos mostra que ele pode ser afetado pelas ações humanas. Um exemplo bíblico disso, Efésios capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo nos aconselha: e não entristeçais o Espírito Santo. Uma energia não se entristece. Apenas um ser pessoal, amoroso e relacional pode ser entristecido. Implica dizer que o Espírito Santo tem emoções, mas não emoções humanas, voláteis como as nossas, mas sim uma sensibilidade moral e relacional, ou seja, ele se alegra com a obediência a Deus e se entristece com o pecado, rebeldia ou frieza espiritual. Esses sentimentos do Espírito são santos, perfeitos, não voláteis como os nossos humanos, mas demonstra uma parte do seu caráter pessoal. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa porque ele demonstra, através das Escrituras, a sua vontade, ou seja, ele decide e age. O Espírito Santo não é controlado pelo homem, ele tem autodeterminação divina. Veja o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Por exemplo, Romanos 8,14 diz que ele é quem guia os filhos de Deus. Romanos 8,26 diz que ele intercede e ajuda nas nossas fraquezas. Atos 16, 6 e 7 vai nos dizer que ele até mesmo impede certas ações missionárias, ou seja, ele impediu os apóstolos de irem a determinado local, porque ele estava demonstrando a sua vontade, sua autodeterminação. Por isso, o pastor e professor Antônio Gilberto ensinou que negar a personalidade do Espírito Santo é negar a doutrina da Trindade e cair em heresias antigas, por exemplo, como o modalismo, que está junto com o unicismo. O modalismo diz que Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações de um mesmo ser, que não são pessoas distintas. A Bíblia, no entanto, revela-nos três pessoas em comunhão eterna, nos ensinando a respeito da Trindade, como nós já vimos anteriormente no conceito da pericorese. O Espírito Santo, então, não é um poder para ser usado, mas ele é Deus que merece ser obedecido. O Espírito Santo, então, é alguém com quem nós nos relacionamos. Nós oramos com ele, nós ouvimos a sua direção,
obedecemos a sua voz, sentimos a sua presença. Esse relacionamento é muito maior do que experiência. Línguas, dons e manifestações espirituais são importantes. Mas se não houver um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, tudo isto fica muito superficial, porque o Espírito Santo não é uma energia que você pode controlar, ele é Deus que governa a sua vida. Recapitulando então, o Espírito Santo como pessoa, ele pensa, decide, ele fala, ele se entristece. Ele não é poder impessoal, ele é Deus de forma pessoal. Vamos então ao segundo subtópico deste item: pessoa distinta na Trindade. A doutrina da Trindade nos ensina que Deus é um em essência, mas três em pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso significa que o Espírito Santo não é nem o Pai e nem o Filho, mas uma pessoa distinta, coeterna, coigual e consubstancial com eles. Não é uma parte ou um pedaço de Deus, não é uma manifestação temporária de Deus, mas ele é Deus verdadeiro, em comunhão com o Pai e o Filho. A Bíblia nos revela essa distinção de uma forma muito clara. Quando nos referimos ao Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, este termo de terceira pessoa não quer dizer uma forma hierárquica, que ele está abaixo dos dois, que sempre vem nesta mesma escala em ordem hierárquica, Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Apenas usamos este termo para reforçar, ratificar a distinção entre as pessoas. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Paulo, lá na bênção apostólica, em 2 Coríntios 13, vai nos dizer desta forma: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo. Veja que a ordem aqui está invertida, porque aqui as três pessoas atuam juntas na vida do cristão. No batismo de Jesus, o Filho está nas águas, o Pai está falando com sua voz do céu e o Espírito Santo se manifesta em uma forma corpórea de pomba descendo sobre ele. As três pessoas aparecem simultaneamente, o que não implica em uma ordem hierárquica de primeiro, segundo ou terceiro lugar. Isso destrói a ideia de que Deus é apenas um que se manifesta de três formas diferentes. Stanley Orton vai nos explicar que a distinção das pessoas da Santíssima Trindade não significa três deuses. Em outras palavras, há uma só essência divina, compartilhada plenamente nas três pessoas, que se relacionam entre si eternamente e em perfeita comunhão. O pastor César Moisés de Carvalho vai nos falar sobre a pneumatologia pentecostal e ele afirma de maneira enfática que o Espírito Santo é reconhecido como pessoa divina distinta na Trindade, não como uma força impessoal, nem como uma hipóstase inferior, e que a tradição pentecostal clássica sempre rejeitou tanto o modalismo quanto qualquer outra forma de subordinacionismo. Ele vai destacar ainda que o Espírito Santo participa plenamente da obra de Deus, na revelação, na santificação e na missão da igreja, como sujeito pessoal, ativo e divino, e não como um mero instrumento do Pai ou do Filho. Historicamente, houveram grupos chamados de pneumatômacos, que sempre lutavam contra a divindade do Espírito Santo. Essas pessoas estavam inclusive presentes quando dos credos, onde foram definidos sobre a divindade do Espírito Santo pela igreja de então, mas foram contrários à posição da igreja. Mas, de forma geral, a igreja, sempre fundamentada nas Escrituras, confessou solenemente no Concílio de Constantinopla, no ano de 381, que o Espírito Santo é Senhor e vivificador que procede do Pai, com o Pai e do Filho, e é adorado e glorificado. Isso consolida a fé cristã contra heresias que já haviam desde aquela época, de vários grupos heréticos até o dia de hoje, aos quais tentam em não reconhecer a divindade e a pessoalidade do Espírito Santo. É comum vermos em seitas, por exemplo, como os Testemunhas de Jeová, que se referem ao Espírito Santo como um princípio ativo de Deus, ou uma certa energia, ou uma luz, ou um sentimento, ou apenas reduzindo-o a experiências. Estas heresias devem ser combatidas
pela palavra de Deus. Vamos ver então alguns textos bíblicos que mostram essa distinção pessoal. Evangelho de João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei. Veja Jesus aqui afirmando então, o enviador e o enviado, no caso o Espírito Santo, são seres distintos. Depois, Romanos 8, 26 e 27. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele não é o Pai, mas ele intercede ao Pai em nosso favor com gemidos inexprimíveis. João, capítulo 16, versículo 14 diz: ele me glorificará. Há uma relação pessoal aqui dentro da Trindade. Você quer saber se um movimento ou uma certa manifestação espiritual que esteja ocorrendo é verdadeiramente do Espírito Santo? O primeiro sinal é observar se este movimento, se esta manifestação está de alguma forma glorificando o nome de Jesus. Tudo que o Espírito Santo produz genuinamente vai ter o propósito, o objetivo de glorificar, exaltar o nome de Jesus. Se está sendo promovido algum tipo de culto ao ser humano, destaque a uma pessoa, autopromoção, autoafirmação, isto não é Espírito Santo com certeza. Uma aplicação aqui então para você. A Trindade não é um mistério irracional, mas ela é uma revelação bíblica progressiva ao longo do tempo e coerente, ao qual nós entendemos primeiramente pela fé. O Espírito Santo não é uma extensão impessoal de Deus, mas ele é o próprio Deus em comunhão eterna com o Pai e o Filho. Relacionar-se com o Espírito Santo, então, é relacionar-se com o próprio Deus Trino. Como anda o seu relacionamento com o Espírito Santo? Terceiro tópico, o Consolador prometido. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus prometeu outro Consolador. O termo grego paráclitos significa advogado, ajudador, intercessor e consolador. O termo outro que ele usa aqui, allos, do grego, significa outro da mesma espécie, da mesma natureza. Isto significa que o Espírito Santo, então, não é uma força, não é um ser inferior, nem criado, nem uma força impessoal, mas sugerindo igualdade essencial com Cristo. Allos paracletos, outro consolador da mesma natureza. Gordon Fee afirma que o Espírito Santo é a presença contínua de Cristo entre os crentes, mediando a experiência da salvação. Isso resolve uma questão muito profunda. Como Cristo pode estar presente com milhões de crentes ao mesmo tempo? Alguém pode se perguntar. Ora, pela presença do Espírito Santo. Cristo, em sua humanidade, está à direita do Pai, mas por meio do Espírito Santo, Cristo permanece presente na igreja pelos séculos dos séculos. Antônio Gilberto vai destacar que o Espírito Santo não substitui a pessoa de Cristo, mas continua a sua obra na igreja, guiando, ensinando e fortalecendo os crentes. Ele é quem defende o cristão das acusações. Veja Romanos 8, 26, 27. Ele nos conforta nas tribulações, João 14, 18. Ele guia o cristão nas decisões, João 16 e 13. Ele fortalece o crente na fraqueza. Veja que lindo este texto de Efésios 3 e 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. E o Espírito Santo também é quem capacita o cristão para testemunho. Atos 1 e 8, Jesus disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uma aplicação para você agora. A vida cristã não é, então, solitária. Nós temos o Espírito Santo. O crente vive acompanhado pelo Consolador Divino. Se você já sentiu a presença do Espírito Santo, lembre-se, não foi uma força ou uma simples sensação, mas é o próprio Deus agindo na sua vida.
E isso não deve ser um evento esporádico em nossa vida, mas devemos buscar esta comunhão diariamente. Assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de Deus, já dizia o salmista no Salmos 42. Segundo tópico da lição, a divindade do Espírito Santo. O debate de filioque, ou seja, a expressão filioque significa e do filho, que foi acrescentado ao credo niceno constantinopolitano para afirmar que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O verbo proceder que usamos quando dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, este proceder significa que ele é dado pelo Pai em resposta à solicitação do Filho. Veja que Jesus disse em João 14: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. O apóstolo Paulo usa a preposição grega ek, de, ou seja, para expressar a relação do Espírito Santo com o Pai e com o Filho, compatíveis com a doutrina do Espírito, que também procede do Filho, a saber, como no texto de Romanos 8 e 9, onde ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, ou seja, o Espírito que se relaciona também com Cristo. Gálatas 4 e 6, Paulo vai dizer: e Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Olha que coisa linda, a distinção também bem clara entre as pessoas da Trindade. Deus, o Pai, enviou aos nossos corações o Espírito Santo, que é o Espírito do Filho. A Bíblia apresenta essa verdade de modo implícito e explícito também. Jesus disse em João 14, 26, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Olha como há um relacionamento harmonioso entre as três pessoas da Trindade e como as três são distintas. Stanley Orton vai afirmar na teologia sistemática que a procedência do Espírito não indica uma inferioridade ontológica, mas distinção relacional dentro da Trindade. Então, esse debate histórico sobre essa expressão filioque teve como objetivo combater várias doutrinas heréticas, subordinacionistas, que já surgiam nos primeiros séculos da Igreja. Esse debate ocorreu no século IV, especialmente, em virtude das heresias do arianismo e dos pneumatômacos. Eles afirmavam contra a pessoa e a divindade do Espírito Santo, que a pneumatologia pentecostal contemporânea reafirma a procedência trinitária do Espírito Santo, sem confundir funções econômicas com a essência ontológica, ou seja, do próprio ser divino do Espírito Santo. Aplicação para você. O Espírito Santo não é uma força inferior, nem um Deus de segunda categoria. Na Trindade, não existe hierarquia de valor ou divindade, mas apenas distinção de pessoas e de funções. Na Trindade, meu irmão, não há três deuses, nenhum Deus com três máscaras. Há um só Deus que subsiste em três pessoas eternas. Muitos crentes, então, sem perceber, tratam o Espírito Santo como inferior. Eles oram ao Pai, eles adoram ao Filho, mas eles tratam o Espírito Santo apenas como poder, fogo ou unção. Isso enfraquece a doutrina trinitária, além de empobrecer a vida espiritual do cristão. Por isso, se o Espírito Santo é Deus, ele também deve ser ouvido, adorado e obedecido. Veja o que diz o texto de Atos, capítulo 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos capítulo 15, versículo 28. E pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum. Ou seja, na igreja primitiva, o Espírito Santo falava e era ouvido. Ele tinha liberdade para se manifestar, para falar de maneira soberana entre a igreja de Cristo. E hoje, o Espírito Santo continua falando? Nós ainda damos liberdade para que ele continue falando de forma soberana e temos dado ouvidos à sua voz? Segundo subtópico deste item da lição, os atributos divinos do Espírito. A Bíblia nos afirma que o Espírito Santo possui os atributos exclusivos de Deus, como onipotência, onisciência, onipresença e eternidade.
Donald Stamps vai afirmar ainda que o Espírito Santo possui os mesmos atributos divinos do Pai e do Filho, evidenciando sua plena divindade, e que estes atributos não foram conferidos ao Espírito Santo, mas são inerentes à sua natureza divina, que é eterna. Gordon Fee ainda vai afirmar que, para Paulo, o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas é o próprio cumprimento da promessa de Deus na vida da igreja. É ele que comunica o propósito divino e sustenta toda a experiência de salvação nas nossas vidas. A lição fala então sobre estes 4 atributos, obviamente poderia ser falado muito mais, mas até pela limitação, o autor escolheu trabalhar um pouco esses 4 atributos exclusivos de Deus e também pertencentes ao Espírito Santo manifestado na sua santa pessoa. Vamos falar então sobre a onipotência. O Espírito Santo tem poder para realizar milagres, conceder dons e até mesmo ressuscitar os mortos. Essas obras são exclusivas de Deus, a onisciência. O Espírito Santo conhece todas as coisas. Nós já citamos aqui o texto de 1 Coríntios 2, 10 e 11, onde falando inclusive que ele conhece os pensamentos de Deus. A onipresença. Não há lugar aonde se possa se esconder ou fugir da presença do Espírito Santo. Veja o Salmo 139, onde o salmista deixa isso bem claro, que não há aonde se esconder do Espírito Santo. E quarto, a eternidade, ou seja, o Espírito Santo não começou no Pentecostes, ele também não começou na Antiga Aliança, ele já atuava desde a criação. O Espírito Santo é citado nas Escrituras no 2º versículo do 1º capítulo de Gênesis, dizendo que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. A Bíblia, então, atribui ao Espírito Santo os mesmos atributos divinos do Pai e do Filho. Esses atributos são exclusivos da divindade. Eles não foram concedidos ao Espírito Santo, mas são inerentes à sua natureza. Portanto, ele possui a mesma essência do Pai e do Filho, sendo verdadeiramente e plenamente Deus. Agora, uma aplicação pessoal para você. Se o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Deus, isso muda a nossa reverência, a nossa oração, as decisões do nosso dia a dia e o nosso compromisso com a nossa santidade pessoal. Mas eu não posso deixar de mostrar a você as aplicações, algumas aplicações para cada um desses 4 atributos da divindade do Espírito Santo, e isso vai servir para a sua vida espiritual. Estudar sobre a Trindade, falamos sobre o Pai, sobre o Filho e agora sobre o Espírito Santo, não é simplesmente ensino teórico, mas é aplicação diária na vida do cristão. Vamos lá. Sobre a onipotência do Espírito Santo. Isso nos fala sobre dependência e fé. Se o Espírito Santo é onipotente, então não existe vida cristã sem dependência do Espírito Santo. Zacarias 4:6 vai dizer que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Segundo, quando falamos sobre a onisciência do Espírito Santo, estamos falando sobre transparência e temor. Porque se o Espírito Santo conhece todas as coisas, inclusive os pensamentos do coração, então não existe cristianismo secreto, nem uma fé superficial, nem máscaras, porque ele conhece quem somos verdadeiramente. Terceiro, sobre a onipresença. Quando falamos sobre a onipresença do Espírito Santo, isso nos lembra da consciência da presença de Deus. Porque se o Espírito Santo está em todos os lugares, então não existe lugar sem Deus, seja casa, seja o trabalho, escola, internet ou até mesmo no nosso quarto secreto. Isso gera, então, segurança, conforto à nossa alma, mas também reverência no nosso dia a dia. Como diz em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todo o lugar. E em quarto, quando falamos sobre a eternidade do Espírito Santo, estamos falando sobre segurança e esperança. Porque se o Espírito Santo é eterno, isto quer dizer que a nossa fé não é passageira. O mesmo Espírito que atuou desde a criação é o mesmo que nos guarda hoje e guardará até o dia da glorificação. Se esse estudo está te ajudando a compreender melhor sobre quem é o Espírito Santo e sua obra, já vou pedir que você já deixe o seu like, se inscreva no canal aí embaixo, porque isso ajuda a que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas
que também poderão ser edificadas por este ensino da palavra de Deus, outros professores ou alunos da escola dominical. Vamos então ao terceiro subtópico deste item da lição: os símbolos do Espírito Santo. Bom, aqui nós teríamos um assunto para várias e várias aulas, para ficarmos esmiuçando sobre este assunto tão denso que é a simbologia bíblica de figuras para o Espírito Santo. Mas, primeiramente, por que a Bíblia se utiliza de símbolos? A Bíblia se utiliza de símbolos porque eles tornam verdades espirituais profundas compreensíveis à mente humana. Deus é infinito, mas nós não somos. A nossa mente é muito limitada. Então ele, na sua sabedoria, utiliza imagens da sua criação para nos revelar verdades espirituais invisíveis, como, por exemplo, as parábolas de Jesus, as visões proféticas dos profetas, como Ezequiel, Daniel, do próprio João em Apocalipse, e também os símbolos do tabernáculo lá no Pentateuco. Símbolos não são fantasias, eles são formas pedagógicas divinas para que possamos compreender as verdades que Deus quer nos ensinar na sua palavra. A Bíblia se utiliza então de símbolos para revelar a pessoa e a atuação do Espírito Santo. Primeiro símbolo, o fogo. O fogo simboliza purificação, presença e poder. No Pentecostes, as línguas como de fogo representavam a purificação e a capacitação divina, porque todos ali foram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com ousadia o Evangelho de Jesus Cristo. O segundo símbolo que a lição destaca é a água. O Espírito Santo também é comparado à água porque ela representa a vida, renovação e refrigério espiritual. Jesus disse que rios de água viva fluiriam do interior do crente, em João 7, 37 ao 39. O Espírito Santo também é comparado a vento. Você vê em João, capítulo 3, versículo 8, né? O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O vento simboliza a soberania e a invisibilidade do Espírito. Assim como o vento, ele age de forma misteriosa, mas real. O Espírito Santo na Bíblia também é comparado ao óleo, que é símbolo da unção, consagração, iluminação espiritual. Antônio Gilberto enfatiza que o óleo representa a capacitação do Espírito para o serviço cristão. O Espírito Santo também é simbolizado por uma pomba, que fala de mansidão, pureza e paz. Stanley Orton ressalta que estes símbolos não descrevem a essência do Espírito Santo ontologicamente, ou seja, a essência do seu ser por completo, mas eles nos ajudam a compreender melhor aspectos específicos da obra do Espírito Santo, do seu caráter também, de uma forma que nós podemos compreender plenamente e assim crescer espiritualmente na nossa comunhão com o próprio Espírito Santo. Aplicação agora para você. Os símbolos nos ajudam a compreender, então, como o Espírito Santo age, mas eles não substituem a doutrina bíblica, que é explícita sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, não é apenas uma doutrina abstrata, né, subjetiva, mas é uma realidade viva que purifica, renova, guia o cristão, capacita e traz-nos paz e conforto à nossa alma. Estes símbolos nos ensinam que a vida cristã é uma experiência única com o Deus vivo. Agora, uma pergunta para você: qual destes símbolos mais fala com você sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo? Pense e responda aí nos comentários. Terceiro tópico da nossa lição: as obras do Espírito Santo. E aqui nós vamos falar sobre 3 aspectos: o Espírito Santo na encarnação, o Espírito Santo atuando na ressurreição de Cristo e também o Espírito Santo e a santificação do crente. Primeiro subtópico: o Espírito Santo e a encarnação. Aqui eu aconselho você a assistir às aulas 5 e 6, onde estamos trabalhando sobre essa questão da pessoa de Jesus Cristo e também da encarnação do Verbo, do Filho de Deus. Porque, como já estudamos nessas lições, a encarnação é uma obra da Trindade. O Pai envia o Filho assume a natureza humana e o Espírito Santo é quem realiza a concepção virginal no ventre de Maria.
Stanley Orton vai afirmar que a encarnação é um ato sobrenatural que envolve toda a Trindade, mas o Espírito Santo é o agente direto que atua nessa concepção milagrosa de Jesus. Donald Stamps também vai destacar que o Espírito Santo não apenas concebeu a Jesus aqui na Terra, mas confirmou sua identidade messiânica no batismo e durante todo o ministério de Cristo. A encarnação demonstra a cooperação mútua da Trindade na redenção, revelando a sua unidade e a distinção também de cada uma das pessoas divinas, para cumprir a profecia que Jesus seria a semente da mulher. E durante todo o seu ministério terreno, Jesus atuou, operou milagres pelo poder do Espírito Santo. Inclusive, os seus ensinos com poder e virtudes eram através do Espírito Santo. Olha esse texto de Atos 1 e 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então Jesus ensinava e dava mandamentos aos seus apóstolos pelo Espírito Santo, através do poder, autoridade e sabedoria do Espírito Santo. Uma ênfase que eu quero destacar aqui com você neste ponto: o Espírito Santo não é, então, um agente pós-Pentecostes, mas ele atuou no ministério terreno de Jesus desde a sua encarnação, provando a sua divindade, participando de forma ativa nesta que chamamos a economia da salvação, este relacionamento de comunhão entre as pessoas da Trindade, atendendo ao propósito divino. Segundo tópico, o Espírito Santo e a ressurreição. Aqui nós temos um mistério maravilhoso que eu quero compartilhar com você. A ressurreição de Cristo é atribuída às três pessoas da Trindade. O Pai ressuscita o Filho. O Filho declara ter poder para retomar a sua vida. E o Espírito Santo é o agente vivificador. A ressurreição de Jesus não foi um evento isolado no tempo, mas foi a manifestação máxima da operação trinitária. Embora nós foquemos na vitória do Filho Jesus Cristo, mas o papel do Espírito Santo é fundamental para compreendermos como essa vitória chega a nós até o dia de hoje. Afinal de contas, o apóstolo Paulo afirmou que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É importante destacar que a Bíblia distribui a glória da ressurreição de Cristo entre as três pessoas da Trindade. Veja bem, o Pai é quem levanta o Filho. Tome nota aí, Atos 2:24, demonstrando a aceitação do sacrifício que Jesus realizou na cruz. O Filho tinha autoridade para dar a vida e reavê-la, como ele afirmou em João 10:18. E o Espírito Santo é o dedo de Deus que vivifica o corpo mortal de Cristo na sepultura. Isso reforça o fato de que a salvação é um projeto planejado pelo Pai, executado pelo Filho e aplicado pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo vai ensinar em Romanos 8:11 sobre este aspecto específico. Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Gordon Fee afirma que o Espírito é o poder vivificador de Deus, responsável por trazer vida aonde há morte, tanto na ressurreição de Cristo, quanto opera na regeneração do crente. Stanley Orton vai afirmar que a ressurreição de Cristo é uma evidência suprema da divindade do Espírito Santo, porque dar vida é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Além disso, a participação do Espírito Santo na ressurreição de Cristo fundamenta a união de Cristo com o cristão. A mesma vida que triunfou sobre a morte em Jesus, agora é comunicada aos crentes por meio do Espírito Santo, unindo-os espiritualmente ao Cristo ressuscitado. Assim, a ressurreição não é apenas um fato histórico externo, mas é uma realidade espiritual aplicada ao crente, que passa a viver uma nova vida em Cristo. Paulo afirma que fomos ressuscitados com Cristo para andarmos em novidade de vida, Romanos 6:4, mostrando que a ressurreição tem implicações éticas, espirituais e existenciais na vida do cristão. O Espírito Santo, portanto,
não apenas ressuscita, mas mantém o crente na vida nova, o capacita para o serviço, o capacita para vencer o pecado e para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Pastor César Moisés também ressalta que a pneumatologia paulina conecta o Espírito Santo à ressurreição final dos crentes, enfatizando a esperança escatológica do cristão. Ou seja, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus ao terceiro dia é o Espírito que habita nos cristãos. O Espírito Santo é quem opera a regeneração no crente. Meus irmãos, a regeneração não é você tentando chegar até Deus. É o Espírito Santo trazendo a vida de Deus para dentro de você. Aonde o pecado causou paralisia e morte espiritual, o Espírito Santo sopra e cria uma nova vida, uma nova realidade. A vida cristã não é apenas moral ou ética, mas ela é espiritual e sustentada pelo poder vivificador do Espírito Santo. Você não apenas mudou de religião, você passou da morte para a vida. Isso garante a futura ressurreição e fundamenta toda a nossa esperança de vida cristã. Vamos ao terceiro subtópico da lição: o Espírito Santo e a santificação. A santificação do crente é uma obra do Espírito Santo. Ele é quem convence do pecado, ele é quem transforma o caráter e nos conduz a uma semelhança com Jesus Cristo na nossa vida. O pastor Antônio Gilberto vai afirmar que a santificação é uma obra cooperativa. O Espírito Santo age soberanamente, mas o crente deve responder com obediência e fidelidade. Donald Stamps vai afirmar ainda na Bíblia de Estudo Pentecostal que o Espírito Santo produz o fruto do Espírito e capacita o crente a viver uma vida separada do pecado. Ainda podemos destacar que a santificação, ela é progressiva e ela culmina na glorificação, quando o crente será então plenamente transformado. Gordon Fee enfatiza que a ética cristã do Novo Testamento é essencialmente pneumatológica. Por quê? Viver no Espírito é viver segundo a vontade de Deus. Além disso, a santificação no Novo Testamento deve ser compreendida na perspectiva integral, santificação posicional, progressiva e escatológica. Posicional, porque o crente é separado para Deus no momento da conversão e ali ele recebe o milagre da justificação. Progressivamente, porque agora dia a dia este cristão é transformado pela ação do Espírito Santo. E finalmente, a santificação será consumada na glorificação, quando o pecado será totalmente removido da vida do cristão. O Espírito Santo é o agente principal em todas essas dimensões, aplicando a obra redentora de Cristo à vida do crente e conformando a imagem do Filho de Deus. Romanos 8 e 29. Assim, a santificação não é apenas uma exigência ética, mas é uma obra contínua do Espírito Santo no caráter do cristão, transformando-o segundo o padrão de Jesus Cristo. A vida cristã é uma caminhada diária com o Espírito, evitando entristecê-lo e buscando a sua direção constantemente em todas as áreas da vida. Este é o nosso desafio como cristão. Na conversão, o Espírito Santo então nos livrou da culpa pelo pecado ao nos justificar. Durante a vida cristã, na santificação progressiva, ele está nos livrando do domínio do pecado, porque agora o pecado não tem mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo do pecado, mas debaixo da graça de Deus. Mas na glorificação, ele vai nos livrar de uma vez por todas da presença do pecado, pois estaremos para sempre com o Senhor em um corpo glorificado e plenamente santo. Vamos à conclusão da nossa lição? Compreender a divindade do Espírito Santo fortalece a nossa fé na Trindade. O Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder e glória. Como Consolador, ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Sua presença é viva e transformadora, indispensável na edificação, ensino e missão da igreja. Que todos vivamos guiados pelo Espírito até que Cristo volte. Se este comentário da lição 8 abençoou de alguma forma a sua vida, a seu preparo para a escola bíblica dominical, deixe seu like, compartilhe este vídeo, comente aqui embaixo.
Se inscreva no canal, use o QR Code para ter acesso à apresentação de slides que eu preparei especialmente para enriquecer os seus estudos e, se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da sequência da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe.